Ouvindo a palavra de Deus, praticando a mensagem de Deus, mais forte o cristão se torna e Jesus o aprova para o seu altar. Negligente sabe que não é, persistente anda pela fé. Ele sabe que a palavra ensina, tem poder e vida para nos salvar. Operoso praticante é, cuidadoso com a sua fé. Na presença de Jesus é amado, bem-aventurado no que realiza. Na presença de Jesus é amado, bem-aventurado no que realizar. Amando a palavra de Deus, estudando a mensagem de Deus, mais forte o cristão se torna e Jesus o aprova para o seu altar. Negligente sabe que não é, persistente anda pela fé. Ele sabe que a palavra ensina, tem poder e vida para nos salvar. Operoso praticante é, cuidadoso com a sua fé. Na presença de Jesus é amado, bem-aventurado no que realiza. Na presença de Jesus é amado, bem-aventurado no que realiza. Hoje nós vamos falar sobre viver a palavra. O versículo que trata deste tema está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25, que diz: Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, muito se ouve no meio cristão sobre viver a palavra. Mas como é que nós vivemos essa palavra? Né? Nós temos um exemplo desse viver a palavra lá em Atos capítulo 2, versículo 41, onde diz: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, naquele dia, que dia foi esse? Foi lá no dia de Pentecostes, depois que aconteceu o derramamento do Espírito Santo e do sermão de Pedro. Então, após o sermão de Pedro, as pessoas se arrependeram e foram batizadas. E isso foi quase 3.000 pessoas. O primeiro passo para a gente viver a palavra é nos batizar. Mas não para por aí. Precisamos, após o batismo, continuar vivendo a palavra, deixar o Espírito Santo nos moldar. Pois de que adianta nos batizar e continuarmos a mesma pessoa de antes? Agora nós vamos para Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para a gente viver a palavra, a gente precisa ser sacrifício vivo, né? Nós precisamos ser sacrifício vivo, nós precisamos deixar o nosso eu de lado e alimentar o nosso espírito, viver para Cristo, servir, orar, ler a Bíblia, falar de Cristo para as pessoas, né? E nós não podemos nos conformar com esse século, mas precisamos nos transformar pela renovação da vossa mente, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós não podemos apenas ouvir a palavra, ser ouvintes da palavra, nós precisamos vivê-la. Nós precisamos falar dela. Nós precisamos que as pessoas vejam Cristo em nós, através de nossas atitudes. Então, eu quero deixar essa mensagem para a gente hoje, que a partir de hoje a gente não apenas ouça a palavra, mas que a gente possa meditar nela e vivê-la. Deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Pai querido, Pai amado,
Obrigado, Senhor, por este dia, por essa tarde, Pai. Obrigado por mais uma vez entrarmos na Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, por participar desse grupo, Pai, que tem nos edificado muito através da Tua palavra. Nesse momento, Pai, viemos aqui, Pai, pedir que o Senhor nos capacite, que nós possamos viver conforme a Sua vontade, que nós possamos viver e agradar a Deus, ao Senhor com as nossas vidas, Pai, principalmente, Pai, com as nossas atitudes, com as nossas ações, Pai, e que nós possamos imitar o Senhor, para que nós possamos sempre fazer a Sua vontade, Pai. Sabemos, Pai querido, que quando batizamos, nós confessamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, Pai, que nós possamos sempre nunca esquecer do que nós profetizamos no ato do nosso batismo. Que nós possamos sempre levar a palavra de Deus para as pessoas que precisam do Senhor, Pai. Que nós possamos ser imitadores do Senhor, Pai, conforme a Sua vontade, Pai, e não a nossa. Que nós possamos negar o nosso eu, Pai. Que nós possamos também, Senhor, obedecer, Pai, não só o Senhor, mas também que nós possamos negar o nosso eu, Pai, e fazer o que o Senhor quer que nós façamos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco nessa tarde, nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço hoje e para todos sempre. Amém.